Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Isabela e eu sou gestora de contas VIP aqui na EquiOption. E hoje a gente vai falar dessa estratégia de tendência tripla, tá? Eu gostaria de saber, gostaria que vocês me dessem aí no chat ideia, né? Qual que é a ideia de vocês? O que vocês acham que a gente vai estar utilizando nessa estratégia de tendência tripla, tá? Como de costume, pessoal, se vocês conseguirem utilizar Google Chrome para assistir esse webinar, costuma funcionar melhor, ok? E também vocês, como de costume, se vocês se inscreveram no webinar utilizando o e-mail que vocês têm cadastrado na conta EquiOption, vocês vão receber o reprise dentro de 7 a 9 dias, ok? Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela agora e a gente vai estar começando o nosso webinar, tá? Esse conteúdo vai ser relativamente fácil e curto, tá bom, pessoal? Mas de qualquer forma, conforme vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar me escrevendo aqui no chat que eu estarei respondendo no final, ok? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês agora a minha tela. Perfeito. Bom, antes de qualquer questão, pessoal, eu peço a gentileza de vocês lerem o aviso de risco, tá? Aqui no cantinho. Como vocês sabem, a gente está falando de um mercado que envolve certo risco. Então, é importante que vocês tenham em consideração isso sempre que forem operar. Tá certo? Vou dar um segundinho aí para vocês estarem lendo, gente. Vamos lá, ninguém me falou aqui no chat ainda o que vocês acham que a gente vai falar. O que é essa estratégia de tendência tripla? Quais os indicadores que a gente vai utilizar? O que vocês estão achando que vai ser, pessoal? Isso a gente, obviamente, tá? Colocou aqui opções binárias, tá? Mas lembrem-se que vocês podem utilizar para qualquer outro instrumento, tá? Então, não é só binários, vocês podem usar para Forex, cripto, commodities, enfim, o que vocês quiserem, tá? Opções digitais também. Então, fica a critério de vocês, tá? Bom, vamos lá. Como mencionei, no final eu vou juntar aqui as perguntinhas no chat que vocês tiverem, enfim, em relação ao conteúdo, para estar respondendo, tá, gente? Outra questão que eu gostaria de lembrar, gente, é que vocês, durante o webinar, vão ver ali no bate-papo, ali no chat, que vai ter algumas enquetes, tá? Uma das enquetes é para vocês avaliarem o conteúdo do webinar e a outra enquete é para vocês avaliarem a minha apresentação, tá? A apresentadora, que no caso sou eu. Então, fiquem à vontade aí para estar fazendo essa avaliação, tá bom? Bom, vamos lá, vamos ver o que é essa estratégia, como que a gente configura, enfim. Lembrando que eu vou dar para vocês alguns minutinhos, se vocês quiserem tirar algum print, enfim, vocês podem estar aproveitando esse tempinho que eu vou dar para vocês aí dos slides, tá? Bom, vamos configurar a estratégia, tá, gente? Neste caso, utilizaremos essa estratégia para opções binárias, tá? Com um período de expiração de 2 minutos, ok? 2 minutos. As velas que a gente for utilizar vão ser de 15 segundos, ok? Nenhum segredo até então. E agora vamos ver quais são esses indicadores que a gente vai utilizar para essa estratégia de tendência tripla, ok? O primeiro indicador será o ATR Trailing Stop, ok? Pessoal, quando vocês forem aplicar, vocês têm que digitar ATR Trailing Stop, porque tem 2 ATRs, tá? Tem que ser o ATR Trailing Stop. Não precisa modificar nada no indicador, é o padrão, tá? Não precisa mudar nenhum número, então é só aplicar ele. O segundo indicador que a gente vai utilizar é o CAMA, ok? Também é padrão, então não precisa modificar nenhum número. E o terceiro indicador é o Q-Stick, tá? Este indicador, sim, a gente terá que mudar, que o padrão deles são 10 períodos, mas a gente vai mudar para 7. Bem simples de fazer, eu vou mostrar para vocês, tá? Se vocês quiserem, podem já tirar um print dessa tela, tá? Só para vocês terem salvo, enfim, se caso quiserem aplicar em casa aí a estratégia. E aí a gente vai falar um pouco sobre como fazer a leitura desses 3 indicadores em conjunto, tá? Bom, vamos lá.
vamos ver aqui quais são os ingredientes, como que a nossa tela vai aparecer, enfim, logo que a gente aplicar esses indicadores, tá? O primeiro que a gente vê aqui é o CAMA, tá certo? Essa linha roxa aqui é o CAMA, ok? O segundo que a gente vai ver aqui é o ATR Trailing Stop, ok? Que é essa linha aqui que fica hora verde, hora vermelha. Então, temos nosso segundo indicador. E o nosso terceiro indicador, que é o Q-Stick, que é o de 7 períodos, que a gente vai modificar de 10 para 7, ok? Então, é assim que vai aparecer a tela de vocês, tá? CAMA, ATR, Q-Stick. Perfeito. Agora, vamos entender um pouquinho sobre cada um deles, tá? Em especial, cada um deles, o que eles fazem, enfim, por que a gente está usando esses indicadores. Então, o CAMA, muito fácil a leitura dele, tá? Primeiro, o que a gente vai ver? Quando o preço está abaixo, tá? O CAMA basicamente é uma média móvel, tá? Então, quando as velas estão abaixo da média móvel, a tendência é de baixa, ok? E o contrário também é verdadeiro, ok? Preço foi acima do CAMA, teremos uma tendência de alta. Então, fácil interpretação, não tem segredo aqui, ok? Quanto maior o espaço também, digamos que seria mais confiável o sinal que o indicador está nos dando, tá? Esse indicador, pessoal, ele é considerado uma das médias móveis, digamos, mais confiáveis para você utilizar e identificar tendências predominantes, tá? Lembrando que nenhum indicador funciona 100%, tá, pessoal? Então, eventualmente, enfim, tem que analisar vários contextos de mercado, né? Se tem notícias, enfim, que infelizmente os indicadores não nos dão 100% de assertividade, ok? Bom, este foi o CAMA. Agora vamos entender um pouquinho sobre o ATR Trailing Stop, ok? Também fácil a interpretação dele, não tem segredo, tá? O que acontece? Quando o preço, aqui a vela, basicamente, cruza para cima, ok? Ou seja, aqui está o ATR. O preço cruza para cima, né? O preço foi acima do ATR, a tendência vai ser de alta, ok? E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, quando o preço cruza para baixo do ATR, nós teremos uma tendência de baixa, tá? Então, nenhum segredo. Se preço está abaixo, é uma tendência de baixa. Se o preço está acima, né, é uma tendência de alta. Então, vamos lá. Também esse indicador ele é considerado um dos mais confiáveis para identificar pequenas mudanças e reversões de tendência, tá, pessoal? Mas não é 100%. Então, tenham sempre em mente isso. E vamos falar do Q-Stick, que também é super fácil, tá? Basicamente, você pode ver aqui, só pelo desenho, você mais ou menos entende o que está acontecendo. Tendência de baixa, Q-Stick aqui fica vermelho. Okay? Tendência de alta, Q-Stick aqui fica verde. Nenhum segredo, tá? Quando aqui nós temos a linha 0, tá? Vocês podem ver essa linha basicamente da metade, tá? Quando o Q-Stick cruza abaixo da linha 0 ou ele fica vermelho, nós teremos uma tendência de baixa. Quando o Q-Stick cruza acima da linha 0, ok? Ou ele se torna verde, nós teremos uma tendência de alta. Zero segredo também, fácil a interpretação dele, tá? O que a gente vai fazer? Agora a gente tem que misturar tudo isso e fazer a leitura do mercado, tá? Esse indicador, o Q-Stick, ele se destaca na identificação ou confirmação de uma tendência predominante, pessoal. Não é 100%. Bom, vamos agora identificar as tendências, tá? Esse webinar ele vai ser bem curto, pessoal, relativamente curto comparado com os outros webinars, visto que é relativamente simples esse assunto, tá? Mas eu vou estar explicando. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, enfim, eu estarei explicando mais a fundo. Bom, num primeiro momento, olhando para a tela assim, o que vocês conseguem, digamos, identificar? O que vocês conseguem ver aqui?
onde que foi cruzamento, o ATR está acima, o ATR está abaixo, ok? Vamos entender um pouquinho mais, tá? Basicamente, o que a gente vai ver? Nosso primeiro trigger, tá? Nosso primeiro gatilho. O preço está abaixo do Kama, ok? Esse aqui é o Kama, o preço está aqui, está abaixo, indicando uma tendência de baixa. O que acontece aqui? O ATR Trailing Stop também está abaixo do Kama, tá? Se tivesse acima, não seria uma boa tendência para a gente entrar. Ou seja, tem que ter o Kama e o ATR abaixo do Kama, tá certo? Que reforça a nossa tendência de baixa. E tivemos, tá, o Q-Stick tornando-se vermelho quando as tendências menores continuam na direção da tendência principal, ok? Então, aqui também teve esse, estava verde, foi para vermelho aqui. Tá? De uma forma mais simplificada, temos o Kama, temos o ATR abaixo do Kama, tivemos aqui o rompimento, esse preço indo para baixo do ATR, ok? Essa vela aqui. E tivemos o Q-Stick mudando de verde para vermelho, tá certo? Então, aqui a gente já teria um sinal para entrar, ok? Vários, na verdade. Tiveram vários sinais aqui também. Então, vamos analisar esse. Esse aqui foi um pouco, digamos, mais difícil da gente pegar ele, porque teve essa vela de alta aqui, ok? Mas logo o preço, por exemplo, ameaçou romper, não rompeu e teve uma forte queda, tá? O Q-Stick por um pequeno momento se tornou verde, mas já na sequência ele ficou vermelho novamente, tá? E este outro ponto também, ATR, o Kama acima do ATR, preço rompendo abaixo do ATR aqui, a vela rompendo abaixo do ATR, e o Q-Stick se tornando vermelho. Tá? Então, tivemos alguns, digamos, gatilhos nesta tela, tá certo? Ainda, uma negociação de venda, ela pode ser considerada quando? Vamos ver novamente outro exemplo. O preço está abaixo do indicador Kama, tá? Temos uma tendência de baixa. O preço cruza e fecha abaixo do ATR Trailing Stop, ok? Nessa vela aqui. Então, no fechamento desta vela, pessoal, e nós tivemos o Q-Stick se tornando vermelho também, tá? No fechamento desta vela, a gente entraria nessa já vendido. Nessa vela aqui, daria para entrar vendido, ok? Uma negociação de venda é iniciada na abertura da próxima vela. Não essa vela grande, tá, pessoal? Essa vela a gente tem que esperar fechar para então sim entrar na próxima vela como uma venda, ok? E ainda poderíamos fazer uma outra venda também quando, vamos lá, o preço ainda está abaixo do Kama, nós temos o preço testa novamente o ATR Trailing Stop e volta mais baixo, tá? Que eu mencionei antes. Esta vela aqui, ó, gente, ela tentou romper, não conseguiu, tá? Testou aqui, mas já teve uma forte queda na sequência, ok? E o Q-Stick, ele torna-se vermelho depois de ter ficado verde. Então, aqui deu uma leve impressão que ia subir, mas não, né? Digamos, foi um falso sinal, tá? E ele se tornou vermelho e continuou na tendência aqui vermelho, tá certo? E aí, sim, neste caso, a gente entraria aqui nessa vela, tá, pessoal? Depois dessa vela aqui ter fechado, a gente entraria aqui com uma ordem de venda, ok? Não nesta vela. Na vela seguinte, a gente entraria vendido, ok? Então, é relativamente simples, tá? Não tem muito segredo. São apenas vários detalhezinhos que vocês têm que acompanhar, enfim. Depois a gente vai ver em tempo real o gráfico, vamos tentar identificar alguma oportunidade, enfim, algum sinal, tá? Vamos lá. Já vou fazer a configuração também com vocês ao vivo, tá?
Ainda teríamos uma tendência de venda, uma ordem de venda quando o preço ainda está abaixo, né, do Kama, as velas aqui estão abaixo do Kama, o preço cruza abaixo do ATR Trailing Stop na direção da tendência principal, tá? Após uma correção, ok? Então aqui a gente também teria essa oportunidade, tá? E obviamente o Q-Stick fica vermelho depois de ter sido verde, ok? Então tivemos o ATR abaixo do Kama, o preço abaixo do Kama e aqui rompendo abaixo do ATR, e o Q-Stick se tornando, depois de ter sido verde, ele se tornando vermelho. Também teria sido um sinal, tá? Então, são várias pequenas coisinhas que a gente tem que estar atento para esses 3 indicadores. Mas é relativamente simples, só que, obviamente, requer, né, a paciência, enfim, de você ficar acompanhando o mercado e tentando identificar essas oportunidades, tá? Mas super simples. Bom, vamos ver também aqui, neste caso, né, depois deste rompimento aqui, a gente não entraria nessa, tá? Essa seria a nossa vela de entrada. Fechou esta vela aqui, aí sim a gente entraria, tá? Como uma ordem de venda. Ok? Seria nesta vela aqui, faremos a nossa entrada. Tá, vamos ver, pessoal, agora ao vivo, tá? Na minha plataforma, que eu já tenho aplicado, na verdade, esses indicadores. Eu já fiz a aplicação de todos os pares, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês vão buscar, tá? Primeiro ponto, velas de 15 segundos, ok? 15 segundos, e o nosso período de expiração é 2 minutos, ok? Essa é a nossa configuração. Como eu mencionei no início, pessoal, vocês podem adaptar para o que vocês quiserem, tá? Se for Forex, se for digitais, se for cripto, enfim, vocês adaptam para o que vocês estiverem negociando no momento. Já tenho aqui o Kama aplicado, tá? Lembrando que a cor original dele não é essa, se não me engano é azul. Eu coloquei roxo aqui para chamar mais atenção, tá? Aqui também temos o ATR, configuração padrão, Kama, configuração padrão, e o Q-Stick que a gente mudou para 7, tá? Bom, como que vocês aplicam esses indicadores? Basicamente, vem aqui nos indicadores, tá? E vocês podem procurar direto pelo nome dele. Então, ATR Trailing Stop. Clica nele, só aplica, ok? Aí vocês podem vir aqui e digitar Kama. Só aplicar, não precisa mudar número nenhum. E aí a gente vem para o Q-Stick, que aí sim a gente muda para 7, tá? Aqui, ele vai estar aparecendo 10, aí você só apaga e coloca o 7, tá? Então, simples, não tem segredo. Eu vou ter que fazer essa aplicação em todos os pares que eu for abrir, Isabela? De uma certa forma, sim, mas tem uma forma mais fácil, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que vocês podem fazer. Por exemplo, eu apliquei aqui em todos os meus pares utilizando essa questão aqui dos templates. Ou seja, depois que eu tiver tudo aqui adicionado, meus 3 indicadores, tudo configurado, o que vocês fazem? Clica aqui, save, né, salvar, adicionar o template, ok? E aí o que vai acontecer? Essa configuração vai ficar salva aqui nos templates. Então, qualquer par que eu quiser abrir, ao invés de eu ir e aplicar tudo de novo, eu vou vir aqui em indicadores, template e apenas clicar aqui, tá? Vocês coloquem o nome que vocês quiserem. Então, aqui eu coloquei Triple Trend, né, Strategy, estratégia de tendência tripla. Vocês coloquem o nome que vocês quiserem. Então, já fica tudo configurado. Quando eu abrir um par novo, é só vir ali e clicar. Pronto, vai aparecer, enfim, esses 3 indicadores já no meu gráfico, bonitinho, não preciso ficar aplicando toda vez que eu for abrir um par novo, tá? Bom, agora vamos identificar, pessoal, o que a gente tem, né? Uma tendência que a gente pode identificar. Olha só, considerando os últimos eventos, tá? O mercado financeiro ele está
bem agitado, né? A questão do conflito, Rússia, Ucrânia, Europa, Estados Unidos, está todo mundo, digamos, focado nisso. Então, o mercado financeiro está se sentindo, tá? Tanto que aqui vocês podem ver nos nossos exemplos a gente tinha uma clara tendência de baixa. Aqui já está todo, digamos, não está nos dando uma clara tendência, tá? Então fica um pouquinho mais difícil. Mas eu vou voltar aqui no gráfico, ver se a gente consegue identificar uma boa tendência, tá? No que já aconteceu. Tá? Olha só, tá bem juntinho aqui o Cama com o ATR, mas aqui pode ser um exemplo legal, tá? Então, o que a gente tem? Cama acima do ATR, ok? Tem que estar acima do ATR. Nós temos o preço que estava entre meio, o Cama e o ATR, rompendo para baixo, ok? Tivemos esse rompimento aqui, ó. Ou seja, nos reforçou essa tendência de queda, ok? E temos aqui, ó, exatamente um pouquinho antes até, o Q-Stick ficando vermelho, ok? Então, no fechamento dessa vela aqui, daria para entrar vendido, tá? Entrava uma ordem de venda aqui. Tá? Lembrando que a gente está usando velas de 15 segundos e expiração de 2 minutos. Tá? Então, depois a gente ter entrado com a nossa venda aqui, após 2 minutos, a nossa ordem iria expirar. Tá? E olha só, continuou numa tendência de queda por bastante tempo, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse exemplo. Deixa eu abrir para vocês, pessoal, um par que está fechado. Está fechado. Eu gostaria de mostrar para vocês, por exemplo, o rublo, né? Agora que está um pouquinho mais volátil, tá? Então, mas vamos procurar aqui outro par. Eu também estava analisando antes este gráfico. Olha só, gente, outra questão interessante. Se você não quer perder tanto tempo, aqui não está acontecendo nada. Você vem aqui, ó, tá? No layout dos gráficos e você clica aqui, consegue ver 4 gráficos ao mesmo tempo. E aí sim a gente consegue ver cada um deles e tentar identificar alguma tendência interessante, tá? Inclusive, esse gráfico aqui que eu estava analisando anteriormente, tá? O GBP-USD, a gente já vou maximizar ele aqui, mas para economizar tempo, vocês podem ter essas 4 telas e acompanhar cada um, digamos, tentar identificar mais rapidamente determinada tendência, ok? Isso só para vocês terem uma ideia de que vocês podem fazer, tá bom? Bom, vamos novamente aqui, vou voltar para uma tela só e vou mostrar para vocês aqui o GBP-USD, tá? Que estava numa tendência bem legal antes, estava nos dando uma indicação bem clara de uma ordem, né? De um exemplo de uma ordem de compra. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui foi uma vela bem interessante. 15 segundos de novo aqui, pessoal. Aqui seria o exemplo mais interessante, mas ainda não, porque teve um certo cruzamento do ATR, então não seria ideal esse exemplo. Vamos identificar aqui uma tendência que possa ser mais interessante para a gente. Aqui, tá, pessoal? O que a gente tem? A gente tem o Cama acima do ATR, ok? Nada complicado. Cama acima do ATR. Nós temos essa vela aqui rompendo para baixo o ATR, tá? Confirmando, digamos, uma tendência de queda. E também temos aqui o Q-Stick se tornando vermelho. Depois de ele ter sido verde, ele se torna vermelho, ok? Então, no fechamento desta vela aqui, a gente entraria vendido, tá certo?
e aí conta, né, certinho o período, seriam mais ou menos umas 8 velas, para a nossa ordem fechar, tá? Lembrando que a nossa expiração é de 2 minutos, tá? Expiração 2 minutos, velas de 15 segundos. Vamos ver aqui se tem mais algum exemplo. Ó, esse aqui é interessante também. Vamos depois pegar um exemplo de alta, tá, pessoal? Que é um pouquinho mais. A gente vai ter que entender um pouquinho mais como que vai ficar a configuração dos indicadores. Mas olha esse aqui, simples. Cama acima do ATR. Preço que até rompeu acima do ATR, mas nessa vela ele já entrou cruzando, né? Já entrou confirmando uma tendência de baixa. Aí a gente tem o Q-Stick, depois de ter sido verde, se tornando vermelho. Então, neste caso, a gente poderia ter dado uma entrada uma ordem de venda, tá? Mas olha, aqui é bem tricky, porque, como eu mencionei, pessoal, a gente tem todos os sinais, digamos, nos dando uma tendência de queda, porém, por exemplo, se a gente entrasse aqui nessa vela como uma venda, muito provavelmente ela teria fechado, não teria fechado abaixo, tá? Então a gente tem que levar em consideração se está acontecendo, né, alguma notícia, algum evento, enfim, que possa modificar, digamos, a parte dos indicadores técnicos, tá, pessoal? Vocês sabem que quando tem notícia de mercado, o mercado endoidece, né? Então, dependendo da notícia, enfim, vai fazer algo totalmente diferente, tá? Agora, pessoal, se a gente fosse identificar uma tendência de alta, ok? O Cama teria que ficar abaixo do ATR, tá bom, pessoal? A gente até então só falou de tendência de baixa, ok? Se a gente fosse ver uma tendência de alta, Cama tem que ficar abaixo do ATR, tá bom? Então, neste sentido aqui, por exemplo, a gente viu aqui, digamos, rompeu, tá? Teve aqui esse rompimento. Primeiro, aqui começou a nos indicar uma tendência de alta, tá? Porém, o Cama ainda estava por cima do ATR. Aqui, quando esse Cama foi abaixo do ATR, aí sim a gente teria, digamos, uma confirmação de que pudesse ocorrer uma possível tendência de alta, tá? Então, nesse cruzamento, por exemplo, a gente poderia ter entrado nessa vela aqui, digamos, com uma compra, tá certo? Então, tendência de alta, o ATR tem que estar acima do Cama. Tendência de baixa, o Cama tem que estar acima do ATR, tá? E claro, levar em consideração todos os outros pontos, tá? O preço está baixo, está acima, as velas estão abaixo, estão acima, o Q-Stick estava verde, virou vermelho. Então, são pequenos detalhes, enfim, que você tem que estar acompanhando, tá? Pessoal, na verdade, às vezes vocês me pedem para fazer entrada, né, ao vivo. É um pouco difícil, porque, enfim, a gente tem que estar analisando. Enfim, aqui, obviamente, eu estou analisando coisas que já aconteceram, tá? Mas se, por exemplo, agora for analisar, o que a gente tem aqui? Temos o Cama abaixo do ATR, ok? Primeira indicação de uma, digamos, possível tendência de alta. Mas olha só, aqui ele está um pouquinho tricky também. Mas, por exemplo, nesta questão, até com a conta de treinamento, enfim, daria para tentar fazer uma ordem de compra, tá? Porque ele está me indicando aqui, tem o ATR, o Cama abaixo do ATR, ok? Tenho o meu Q-Stick mostrando verde, e tem aqui esse rompimento, digamos, dessa vela aqui, rompendo aqui o nosso ATR, tá? Então, por exemplo, nessa vela poderia ter dado uma ordem de compra, ok? Claro, né, pessoal, tem que estar sempre de olho, enfim, ver se tem notícias, enfim. Eu falo muito sobre notícias porque agora também a gente está num período de bastante incerteza no mercado, como eu falei, pelas questões aí da Rússia, Ucrânia, Estados Unidos colocando sanções na Europa, na Rússia, enfim, então tá um pouquinho difícil da gente estar entendendo, tá?
Vocês conseguiram entender, pessoal, quais são os ingredientes, digamos, que a gente tem que observar para entrar para utilizar essa tendência de tripla, né, indicadores triplos? Entenderam como que funciona? A princípio, ela não é difícil, tá? É só uma questão de pegar todos os detalhes, enfim, para antes, né, que você consiga fazer a sua ordem, tá? Perfeito. A princípio, eu não vi nenhuma perguntinha, mas deixa eu estar fazendo uma verificação. Olha, hoje praticamente esse webinar foi VIP, tá, pessoal? Praticamente foi VIP hoje. Quem, inclusive, tem acesso a um gestor de contas, que é uma das vantagens do cliente VIP na IQ, pode ter, digamos, esse tipo de treinamento sempre que desejar, né? Sempre que achar importante, interessante, pode solicitar para o gestor de contas para fazer, com compartilhamento de tela, fazer essa sessão de treinamento via telefone, tá? Então, é interessante essa questão. Bom, eu vou ver se teve alguma perguntinha. Me dê um momento. Olha, pessoal, a princípio... Ah, tá, olha só, o Daniel, né, perguntou. Daniel, eu consigo assistir a sala novamente depois? Pode, tá? Se você se inscreveu no webinar usando o e-mail que você tem cadastrado na conta IKEoption, você vai receber o reprise dentro de 7 a 9 dias, ok? E outra questão, pessoal, muito importante mencionar, é que se vocês acessarem o YouTube, vocês podem digitar IKEoption português, e lá vai ter o canal oficial da IKEoption em português, com vários vídeos de webinars anteriores, tá? Então, super válido verificar lá no YouTube o nosso canal, IKEoption português, tá certo? Bom, a princípio é isso, gente. Agradeço a participação de vocês e eu vejo vocês no nosso próximo webinar dentro de 2 semaninhas. Fiquem de olho no e-mail que vocês vão receber o convite, tá? Então, agradeço aí a participação de todos. Muito obrigada.